Olá, estamos de volta sobre a gestão do Duplicatas RCB, ou gestão da política de crédito. Bom, continuando então aquele raciocínio que nós falamos lá na primeira aula, você considera o crédito, é bom, aumenta as vendas, mas aumenta os seus riscos e aumenta a necessidade de capital de giro. Sendo assim, você tem que ter muito cuidado na hora de conceder esse crédito. E a depender do volume de vendas ou do volume de crédito que você está dando ao cliente, você pode ser mais exigente ou menos exigente. Então, eu coloquei um quadro aí comparando o que eu devo me preocupar na hora de conceder o crédito, a depender do tamanho da compra. Então, estou colocando pequenas compras, o cliente foi ali na sua loja e comprou pouco, ou ele comprou muito, como por exemplo, alguém que compra no atacado. Você tem então o varejo, que é pequenas compras, e você tem grandes compras por algum que você vende no atacado, em grandes volumes, para que ele possa revender. Então, quando eu vou vender para um cliente, independente do tamanho dessa compra, eu tenho que ter o histórico desse cliente. Eu não posso sair vendendo para qualquer pessoa. Às vezes eu vejo alguns lojistas fazendo loucura. Não tem um mínimo de cuidado de saber qual é o histórico daquela pessoa. Quando ele fala o histórico, não é só com a sua empresa, mas com o mercado. E você pode adquirir isso como? Através de consultas ao SPC, Serasa, né, ver se ele tem algum protesto. Então, com isso, eu vou tendo informações melhores sobre os clientes. Se ele já for da sua loja, melhor ainda. Se ele já teve um histórico, né, de calote na sua loja, você tem que ter mais cuidado. Se ele nunca lhe deu calote, você pode ser mais flexível. Eu também posso colher informações bancárias, né? Quando ele fala informações bancárias, colher exatamente informações se esse cliente está com endividamento no banco, né, e não está pagando. Logo, se ele não está pagando, você vai ver isso logo nos cartórios ou no Serasa, no SPC, né, para ver se ele tem condições de assumir, né, esse compromisso. E aí, é lógico, você pode também pedir um comprovante de renda para anexar, né, ao seu crédito. Independente também do tamanho da compra, você pode colher informações de outros fornecedores, principalmente se você tiver alguns parceiros no mercado. Em cidades de pequeno porte, isso é até mais fácil, né? Porque o cliente ruim, geralmente, ele é comentado entre os próprios comerciantes. Você termina sabendo através dos outros comerciantes. Numa cidade grande, eu posso ter essas informações de outros fornecedores, colhendo também informações lá do SPC Serasa, onde vai constar os seus créditos em outras lojas. E você pode, na hora do cadastro, citar, né, pedir que ele cite alguma loja onde ele já compra a prazo, exatamente para você poder fazer a consulta. Agora, se a compra é pequena, eu não preciso contratar uma empresa especializada para fazer uma análise dessa. Mas se eu trabalho no atacado, se eu vendo em grande volume, é interessante que eu tenha uma empresa especializada para fazer esse cálculo, né, essa análise dessa empresa. Quando ele coloca uma informação de empresa especializada, você pode contratar o serviço de terceiro ou você pode montar na sua empresa um setor de análise de crédito, que são pessoas especializadas em analisar a capacidade de pagamento dessa empresa que está comprando de você. E a análise das demonstrações financeiras. Quem usa muito isso são os bancos ou empresas de grande porte. Geralmente, para lhe conceder o crédito, ele vai pedir que a empresa forneça os últimos 3 balanços, os últimos 3 DRE. Para que isso? Para que possa fazer uma análise completa da empresa e medir a saúde financeira dela, para ver se ela tem condições. Mas isso também só para quem vende em grande volume, porque o custo disso é alto, porque você tem que ter uma equipe de especialistas que saiba realmente avaliar, né, essas demonstrações financeiras. Ou ter também, né, é interessante que tenha também um sistema que cruze essas informações e já lhe forneça, né, de uma forma mais detalhada. Um exemplo disso são os bancos. Você, normalmente, quando abre uma conta no banco, às vezes você recebe comunicado por e-mail, ou por WhatsApp, ou até mesmo lá no caixa eletrônico, que você teve um aumento do seu limite de crédito. Ele fala, como é que ele conseguiu isso? De onde ele colheu isso? São exatamente essas inteligências artificiais que cruzam suas informações, nessas suas análises, ele faz exatamente uma análise das demonstrações e dali ele faz a concessão do crédito com base nesses números. Isso é utilizado tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica.
E na hora de conceder o crédito, eu também posso implantar duas políticas para que me facilite avaliar se devo fornecer o crédito e como fornecer esse crédito. Eu vou exigir garantias, qual o prazo que eu posso dar para ele. E nós vamos ver aqui duas formas. Uma muito conhecida, que é o 5 6 do crédito, e uma outra que é muito popular, mas menos estudada, que é quando você trabalha com um sistema de pontuação do cliente, ou por score, que a gente chama. Então, cada cliente vai ter uma avaliação, ele vai receber um score, isso é uma pontuação, e com base nessa nota, você vai enquadrá-lo em uma das políticas de crédito da sua empresa. Então, aqui eu coloquei um exemplo em que eu tenho os fatores que eu vou analisar antes de conceder o crédito. Eu vou dar pesos. O que é peso? A empresa que vai escolher dá peso maior ou menor para um determinado fator, um item. Aquilo que você achar que é mais importante, você dá um peso maior. Aquilo que você acha que é menos importante, você dá um peso menor. No exemplo que a gente está vendo aí na apresentação, a importância maior para a empresa, que ela está vendo aí, é na parte das garantias apresentadas. Ela dá um peso de 3, isso é, se o cliente entra com uma garantia, isso vai aliviar o meu risco, então eu vou dar um peso maior para isso. O que ele menos dá pontuação são para as informações bancárias. Ele só dá um peso de 0,10. E ele vai distribuir os 100% do ponto, né, que é um ponto aí, que se você for ver, é só para facilitar a multiplicação, né, que é 0, alguma coisa, mas que vale a porcentagem. Se você somar, vai dar 100% ou 1. Então, distribuindo, ele tem entre informações cadastrais, últimas compras. Veja que ele dá um peso importante para últimas compras, porque ele já tem um histórico na empresa. Informações comerciais, ele dentro do mercado, se ele tem um histórico bom, se ele não vem dando calote em outras empresas, você pode colher isso através do SPC e Serasa. E informações bancárias e garantias. Então, está aí os pesos, e aí tem um exemplo, né, de uma avaliação de um cliente em que ele teve informações cadastrais, isso é, as informações estão praticamente completas, ele pegou nota 8, podia ser 10, mas ainda está faltando alguma coisa. Últimas compras, 7. Informações, ele já fez compras, não foram tão volumosas a ponto de receber 10, mas uma boa pontuação também. Informações comerciais, não tem nenhum problema no mercado, conforme colhido aí, o peso dele conseguiu nota 10. E informações bancárias são boas, nota 8. E garantias apresentadas, a empresa não tem boas garantias, talvez só o aval, pegou nota 6. E aí você vai ver que a multiplicação de cada peso com a sua nota. Então, 0,15 por 8 dá 1,20 no total. Últimas compras, o peso é de 20%, 0,20. Ele teve nota 7, faz 1,4. Informações comerciais, 0,25 vezes 10 deu 2,5. Tem uma pontuação boa para o cliente aí. Informações bancárias, pesa pouco, 0,10. Ele teve nota até boa 8, mas pesa pouco, só deu 0,8. E garantias apresentadas, que era um peso grande, mas ele não teve uma nota tão boa, foi a menor, 1,8. Quando soma, ele tem 7,7. Bom, esse é o score. Aí você vai ter as suas políticas e com base nessa pontuação, você vai cruzar com a política de crédito. Então vamos ver como essa política, esse exemplo que eu estou usando aí, como é que ficaria esse cliente. Pela empresa, ele tem a forma de conceder o crédito. O critério adotado é o seguinte: se o cliente só não tiver, né, nota nenhuma, 0, ou na soma ali do total der apenas 4, eu não vou vender para esse cliente, ela vai evitar vendas. Então, em outras palavras, não vou vender para ele. É um cliente que provavelmente não vai me pagar. Se ele tem uma nota entre 4 e 8, que é o caso deste cliente, eu só vendo com garantia. Quando ele fala garantia, não quer dizer garantia real. Pode ser, né, ele ter que assinar um recibo, uma nota promissória, algo que me dê uma garantia maior. E acima de 8, aí eu posso facilitar a venda. Esse cliente não me dá problema, é um cliente bom, então eu vou facilitar o máximo possível para que ele compre. Um ditado que diz assim, né? Bancos são empréstimos para quem não precisa. Isso é, para quem tem um score muito bom, ele sabe que não vai dar problema. E o que é pior, né? Ele só empresta para quem não precisa e para quem precisa, geralmente, ele não quer. Então, o banco termina ficando naquela cruz da espada. O ideal é emprestar para gente boa, que não vai dar calote,
mas ele não quer. Termina, às vezes, eu tendo que emprestar com um risco maior. E é por isso, então, que o crédito, né, no Brasil, às vezes, ele é caro, porque o índice de inadimplência no Brasil também é muito alto. Bom, vamos dar uma parada por aqui, para não ficar cansativo, e o outro assunto ele é relativamente ainda longo, então vamos dar uma pausa e daqui a pouco a gente volta com a terceira parte. Até já!